Olá, está no ar mais uma edição do Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. No programa de hoje, vamos conversar com o coordenador da Associação de Pais Adotivos de Campinas, o cirurgião dentista Jesuíno Bicudo de Avelar. Para conversar com o Dr. Bicudo, estão presentes os alunos Igor Carvalho, Débora Mari, Laís Castro e Karina Lisboa. Dr. Bicudo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Coletiva e encaminhar minha primeira pergunta. Como surgiu a ideia para fazer a Associação de Pais Adotivos de Campinas? Olha, em primeiro lugar, a Associação de Pais Adotivos de Campinas não existe. Foi um nome que foi dado por Dona Célia Farjalá de ver o trabalho que eu fazia aquele tempo sozinho. E depois, quando veio para o Coral Pio XI, fizemos um grupo com espírito de recuperar moças que ficavam grávidas, orientá-las a não doar seus filhos e quando elas pretendiam realmente doar os filhos, acolher-os. Esse trabalho fazíamos junto com o Juizado de Menores de Campinas, com o doutor Noronha, naquele tempo. Nós procuramos dar uma assistência psicológica e depois médica e depois do parto. Os médicos de Campinas nos apoiavam e tanto os pediatras como os ginecologistas. Visava evitar que houvesse o abandono de crianças e o comércio de crianças que infelizmente até hoje existe. Essa foi a ideia nossa. E, doutor Bicudo, a Associação dos Pais Adotivos, ela costuma encaminhar as adoções? Não. O que nós fazemos é uma orientação dos casais para que eles sejam bem esclarecidos quanto à adoção. A primeira condição é que o casal se inscreva na sua comarca para assumir a responsabilidade futura de uma adoção, ter consciência do que é adoção e que a adoção deva ser sempre feita através do juizado da sua comarca. E, doutor Bicudo, existe um mito de que no Brasil é muito difícil adotar uma criança. Eu queria saber quais as maiores dúvidas dos casais e as maiores dificuldades que eles enfrentam quando eles resolvem adotar uma criança. Vamos começar com o problema mais interessante. Não existem tantas crianças liberadas para adoção. Existem crianças abandonadas, crianças com pai e mãe que deixam abandonadas nas ruas. A nossa função é esclarecer que essas crianças não podem ser adotadas à brasileira, como dizem, pegar a criança e registrar no seu nome. A criança terá que vir sempre através do juizado. Então nós orientamos o casal a procurar a sua comarca na sua cidade e damos um exemplo da nossa vivência de 46 anos de pais adotivos. Mas assim, quais as maiores dificuldades que eles encontram durante esse processo? Em primeiro lugar, como brasileiro, dá um jeitinho em tudo, não pode dar um jeitinho, tem que estar escrito no juizado para poder requerer a adoção de uma criança. Não existem crianças liberadas, são pouquíssimas que as mães entregam diretamente no juizado. Esse é um problema. O outro problema que a família pensa, no caso que vai adotar, é que haja muito burocracia. Não existe burocracia. Existe agora uma criança que pertence ao juizado, pertence ao poder público e que será encaminhada para o melhor casal que se apresentar. Não é uma mercadoria que está sendo jogada fora. As assistentes sociais têm um trabalho muito grande para poder escolher o casal realmente apto a fazer a adoção. Bom, doutor Bicudo, agora no monitor a gente vai ter uma pergunta da professora Ivete Roldão para o senhor. Doutor Bicudo, em primeiro lugar, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de dar o meu depoimento nesse coletivo de o quanto foi importante para mim ter ido à APA antes de adotar a minha filha. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho que precisa realmente ser divulgado e ser reconhecido. E uma coisa que me marcou muito quando eu estive na APA foi quando o senhor falou sobre como e quando contar para o seu filho que ele é adotivo. Hoje eu estou vivenciando essa experiência, mas eu gostaria muito que o senhor contasse então para o telespectador como é que é esse momento da vida, né, entre os pais e filhos adotivos. Olha, é importante que a criança saiba o mais cedo possível que é uma criança
escolhida pelos pais para ser filhos do casal. Nós nunca devemos enganar a criança. Quem pretende adotar uma criança e dizer à criança que ela é filha legítima, tentar enganar essa criança, ela não está preparada para a adoção. Ela tem medo de que a criança um dia venha abandoná-la. Mas se a mãe e o pai forem realmente mães e pais daquela criança e não mães e pais adotivos, essa criança nunca vai pretender saber quem é o pai verdadeiro, a mãe verdadeira, o gestacional. Quanto mais cedo? Quando seria o mais cedo? 2, 3 anos. Conta-se para a criança uma vez, por exemplo, uma senhora grávida fala para tomar cuidado, não pode bater na barriga dela, que pode perder o neném que está lá dentro, um cachorrinho em casa, vai dar cria, olha aqui, assiste até como é que é dar à luz. Você não veio da barriga da mamãe, mamãe escolheu você para ser filho dela. E aquela verdade, contato 2, 3 anos. E essa criança ficou satisfeita. A figura que está na frente dela é sempre a mãe dela e o pai dela. Ela não vai procurar outro pai, outra mãe, a não ser que seja maltratada. E nisto, o próprio juizado toma a iniciativa de retirar a criança do casal despreparado para a adoção. E como que os pais sabem se estão realmente preparados para adotar uma criança? Esse é o outro trabalho que nós fazemos. Na nossa palestra, primeiro, nós levantamos uma série de condições de quando o casal não está preparado para a adoção. A primeira condição é que, para quando vai adotar, ela deve ter já acabado com todo o seu trabalho para gerar um filho. Na hora que viu que não vai gerar um filho, parar com todo e qualquer tratamento e então partir para a adoção. Porque senão, se continuar com o tratamento, se porventura vier ter um filho, a família vai bater a mão na cabeça da criança e falar, depois que ela pegou esse daí para criar, ela teve o filho gestacional dela. Isso não é nada bom. O casal não está preparado, então, quando não assume diretamente a desistência da tentativa de uma adoção gestacional. Isso não impede que se ela venha, adote e venha ter um filho naturalmente. Deus é que manda isso para a gente. Não somos nós que vamos decidir. Não está preparado também quando um do par, do casal, quer a adoção e o outro não quer. Precisa ser decisão dos dois, como o filho gestacional também é uma decisão dos dois. Não está preparado para a adoção também quando sofre, vai para a adoção por imposições externas. Nisso daí eu discordo dessas campanhas pró-adoção. Nós desejamos ter um filho. Se Deus não nos deu, nós vamos adotar e será nosso filho. E sempre que possível, compatível com o nosso fenótipo, com o nosso aspecto externo. Porque senão parecerá no futuro, nós estamos andando com essa criança na rua, quando uma adoção interracial, é quase que com cartaz estendido para dizer, não é meu filho, não é verdade? E a criança quer sempre sentir semelhança dela com os pais, com os avós. Então é importante que haja uma certa semelhança entre os pais. Um casal negro adota uma criança negra, um casal mulato ou pardo adota uma criança mulato ou pardo, o japonês adotar um japonês. Ninguém está querendo bebê Johnson. O que nós queremos é ter um filho realmente. Tá? E nós colocamos mais umas outras situações que vai se alongar muito aqui. Vá na nossa reunião, agora esse mês, dia 15, ali no Jardim das Paineiras, rua Rafael da Rosa, 187, poderá ter o casal que está pensando em adoção, vai lá. Vamos para um breve intervalo e logo retornaremos à conversa com o coordenador da Associação de Pais Adotivos, Dr. Bicudo Avelar. Família é sempre ter com quem contar, é sentir-se protegido, é surpreender-se com um gesto, é estar rodeado de pessoas que te amam, é saber aceitar as diferenças, é poder compartilhar alegrias e tristezas, momentos bons e ruins, e principalmente, nunca estar só. Adotar é tornar seu filho a quem a natureza assim não o fez. Sangue não significa amor. Adote uma criança. Forme uma família. Você acha que a propaganda serve só para vender produtos? É a forma mais democrática e acessível para todos serem informados e assim obterem as mínimas condições para escolha.
Estamos de volta com o Coletiva, que recebe hoje o Dr. Bicudo Avelar, coordenador da Associação de Pais Adotivos de Campinas. Dr. Bicudo, como estão hoje as leis de adoção no Brasil? O senhor acha que é mais fácil adotar uma criança hoje em dia? Olha, hoje é bem mais fácil adotar. Hoje o filho adotivo tem todos os direitos do filho gestacional. Então, muitas pessoas que não adotavam, que adotavam a brasileira, quer dizer, por baixo do pano, o faziam para a proteção da criança, que não tinha direito a nada. Antigamente, inclusive, não sei se vocês sabem, um casal sem filhos, quando um falece, os genitores, os progenitores, avós, são herdeiros dos bens que aquele casal formou durante o casamento. Não há mais problema de adoção. O que há falta de crianças para serem adotadas. Devia-se, nos hospitais, as assistentes sociais orientarem as mães que elas sabem que não têm condição de sustentar os filhos, que fizesse já a entrega, assinasse a entrega no próprio hospital. E depois encaminharia essa moça ao juizado de menores e lá ela assinaria a doação da criança. Porque, infelizmente, geralmente são moças ou senhoras que não têm companheiro, que doam suas crianças. Tá? Doutor Bicudo, o que acontece com pais que adotaram crianças ilegalmente e hoje querem legalizar essa situação? O juizado pode tirar esta criança desse casal. Que nem se você for a um orfanato, vir uma criança lá e vier ir ao juizado para pedir a adoção daquela criança, não será possível, porque poder-se-á pensar que houve objeto misterioso, dinheiro, no meio dessa adoção. Então o casal deverá sempre, em primeiro lugar, procurar o juizado, fazer sua inscrição, ouvir as palestras que no juizado são feitas, como nós fazemos, de orientação. Depois o casal terá direito da adoção e o juizado se encarregará de buscar essa criança. Todos os casais que frequentam o nosso grupo fazem essa inscrição nos juizados, como eu falei. E depois nós damos uma orientação, procuramos abrir bem os olhos dos casais e damos uma lista de inúmeras comarcas que conhecem o nosso trabalho e que às vezes até nos telefonam pedindo se tem um casal com determinadas características para adoção. Quando isso for feito, esse casal terá sua criança garantida pelo próprio Estado. Não será tirado dela. Mas se porventura, veja o caso da Vilma agora e o Pedrinho. 20 anos depois, se tira a criança do casal. Deixe de pensar que vai buscar uma criança no Acre, que uma pessoa de Maceió indicou para você que tinha uma prima de Minas que deu indicação daquela criança para chegar com você. A hora que essa mãe se arrepender de uma atuação, ou que houver uma acusação perante o juizado, que essa criança foi entregue por baixo do pano, o juizado daqui da sua cidade, onde está essa criança, irá retirar a criança de você. Faça sempre através do juizado de adoção. E, doutor Bicudo, há casos em que os pais adotivos resolvem devolver as crianças? Infelizmente, há casos. Eu tenho um caso... Como que fica essa situação? Volta para lá. Por isso a responsabilidade do juizado de verificar bem a capacidade desse casal de ter um filho. Eu tenho um caso, aqui apareceu conosco, um casal que já tinha 2 filhas e que pediram se eu teria um casal com um menino de 2 anos. Eu falei que não queria, tenha casal nenhum, e ficaram procurando, no fim eles adotaram. Com 4 anos, devolver essa criança para o juizado. Já pensou como é que ficou essa criança abalada? Como essa própria mãe, esse próprio pai, um dia viram no jornal uma notícia sobre essa criança, como é que vai ser? É muita responsabilidade da assistente social e do juizado e do casal, principalmente. A criança não vai resolver problema conjugal, que é um dos pontos que tornam a adoção difícil para o casal. O casal já tem 5, 6 anos de casado, não tem filho, então vamos adotar um para resolver nosso problema. Esse casal de é sanatório, que uma criança recém-nascida vai resolver o problema que eles não conseguem resolver. Esse casal não está preparado. O casal que corre, desculpa os psicólogos, apoio de um psicólogo para adoção, quando adota a criança, para poder
acompanhar e levar a criança, inclusive, com 1, 2 anos, para um psicólogo. Está tudo errado. Quem estragou a criança foi o casal. A criança nasce perfeita, é um computador que tem 5 programas, né? Comer, beber, dormir, chorar, evacuar. Esses são os programas básicos. O resto somos nós que introduzimos neles. Então, se a formação da vida conjugal do casal com esta criança for perfeita, não há por que não dar certo a adoção. Outro erro é quando um dos dois cônjuges procura dar, um diz uma coisa, outro diz outra. Começa esse choque do casal para a orientação da criança. Vai ficar uma criança desajustada, insegura, e o casal vai brigar sempre, né? Aí, com calma. Quando uma criança pede uma coisa, fala, vou pensar. Não diz não para depois voltar a dizer sim. A criança fica totalmente insegura. Doutor Bicudo, o que acontece com aquelas crianças que ainda vivem nos abrigos, mas não podem ser adotadas porque têm laços com os pais biológicos? Aí é um problema que nós precisamos modificar a lei. Quando a criança é entregue no juizado, então aparece no juizado, passa-se um edital para que a mãe venha desistir dessa criança, entregue essa criança. Mas não há como achar essa criança. Se não saiu da maternidade, sabendo essa criança, onde está essa mãe, é difícil localizá-la. E enquanto não for localizada a mãe, o pai, essa criança não pode ser colocada para adoção. Aí demandam-se 2, 3, 4 anos, aí fica uma adoção tardia. E aí, como é que fica? A criança tem direito de escolher o pai também. Se ela é recém-nascida, vai o pai buscar, ela não pode dizer não. Mas ela tendo 3 a 4 anos, chega o casal e quero esta criança, não é mercadoria que está numa vitrine. A criança precisa ter uma empatia também com o casal, para poder se fazer uma vida. Não se compra depois que pega uma criança maiorzinha, não vai se comprar essa criança com brinquedos, com presentes. Mas isso é mais difícil, os pais preferem crianças recém-nascidas? Não, lá no nosso grupo nós temos vários casais que pegaram 3 crianças do mesmo, já tendo 3 filhos, adotaram mais 3. Vários casais adotaram 2 filhos, 3 filhos. Nós tivemos um casal que saiu para ir para o Paraná buscar uma criança. Quando chegou na cidade, comunicou para casa que estava com a criança, tinha havido um telefonema de uma outra comarca, ela foi buscar outra criança. Tem 2 irmãos gêmeos com diferença de 5 meses. O que há é falta de contato, o que eu não falei no início. O brasileiro é muito afeito de querer dar um jeitinho. Não tem que dar jeitinho. Tem que lutar para ter uma criança. Tem que se inscrever no juizado, ter todo o apoio das assistentes sociais que vai conversar com ele. Essas vão verificar se realmente o casal está preparado para a adoção. E esse número de órfãos que não estão prontos para adoção, legalmente eles não podem ser adotados, é muito grande? É relativamente grande. Infelizmente, no Brasil, nós temos muito poucas creches. Você veja quantas igrejas nós temos aqui em Campinas e quantas igrejas mantêm uma creche para que a mãe possa trabalhar. Não há um apoio à criança nesse sentido. Se fosse ela tivesse tido um apoio, teria uma boa alimentação, teria condição, a mãe não doaria a criança. Porque às vezes ela precisa ir trabalhar e não tem com quem deixar a criança. Você vê hoje uma criança que vai para a creche, é um período só. E os outros períodos, o que ela vai fazer? Vai ficar com os marginais. Convivendo, por exemplo, numa favela, vai conviver mais tempo com aqueles marginais que não fazem nada, que estão na favela, do que com a mãe. Então, torna-se aí mais difícil a adoção, por isso que a adoção de mais tardia é mais difícil. Porque quando ele chega na casa dele, na casa nova, a vizinhança já segrega. Não vou deixar meu filho entrar aquele moleque que veio da FEBEM. Então, vamos para mais um breve intervalo e logo voltaremos com o coordenador da Associação de Pais Adotivos de Campinas, Dr. Bicudo Avelar. Todos têm olhos, que nem sempre enxergam da mesma forma. Todos têm ouvidos, que às vezes escutam coisas diferentes. Todos têm braços, que trabalham das mais variadas formas. Todos têm pernas, que muitas vezes levam por caminhos mais difíceis. Todos têm cérebro, que pensa, cria, julga e inventa maravilhas e desgraças. Todos têm coração,
que pulsa no mais variado ritmo de sentimentos. Todos têm 5 sentidos. Todos são seres humanos. Então, por que existem tantas diferenças? Antes de pensar nessas diferenças, pense nas igualdades que nos trouxeram à vida. A cidadania está presente em todos nós. E é com essa visão que a Metrópolis Comunicação faz a diferença. Respeito. Compromisso. Responsabilidade. Por trás dessa fantasia, existe uma missão: levar alegria e esperança para o ambiente hospitalar. O Grupo Doutores da Alegria conta com a sua colaboração. Abrace essa causa. Voltamos com o programa Coletiva, que recebe hoje o Dr. Bicudo Avelar, coordenador da Associação de Pais Adotivos de Campinas. Dr. Bicudo, como se dá a campanha das adoções estrangeiras? Existe um controle por parte do governo nesses casos ou é liberado? Olha, tem que ser muito bem controlado pelo SEJAI. A pessoa, no Estado de São Paulo, terá aqui São Paulo, no setor apropriado de adoção internacional. O casal viria para o Brasil, isso é o que tem sido por lei. Ficaria um mês convive com a criança e, se o casal for aprovado, ele pode levar. Mas existem muitos desvios, pessoas que vêm aqui, ficam 6 meses aqui, depois alegam, pegam uma criança por baixo do pano e alegam que registram essa criança e vão embora. Há pouco tempo houve um caso em Campinas, que a pessoa veio da Itália e 15 dias depois ia embora com a criança. E o federal pegou e se verificou que o esposo foi internado no hospital, fez uma plástica no nariz e saiu, em vez do nariz, com uma criancinha no colo para conta hospitalar, para poder provar lá. Porque uma pessoa em estágio de gravidez tem que ser comunicado quando ele entra no país, uma senhora. Porque senão se faz muito comércio, né? Tanto exercício. E mesmo hoje, eu digo a vocês, eu creio, tenho certeza que há muito desvio de criança em todos os setores, hospitais, nas favelas, em casas de família, que entregam a criança por baixo de pano, para não querer esperar do juizado normalmente. Lá no nosso grupo, como consultam-se 160 cidades, os casais podem mandar 100 e tantas cidades, depois de estar inscrito na sua cidade, corre mais rápido a adoção. Porque eles mandam, nós damos uma orientação de montar um processo prontinho já para o juizado. Então, numa cidadezinha pequena, que não tem juiz, é um juiz itinerante, que passa e lá tem uma criança, aparece uma criança, essa criança geralmente vai para a casa do assistente social ficar, ou na casa de uma pessoa de família lá que queira cuidar da criança, e o juiz chega na cidade itinerante e vê essa pasta pronta. É claro que vai chamar esse casal. Não vai se fazer todo um processo, porque nesse processo que nós fomos lá, nós condicionamos até um estudo social que deverá ser feito por um assistente social que seja registrado direitinho, no CR direitinho. Mas esse documento não tem valor na hora da adoção. Na hora da adoção, pega uma criança numa outra comarca, a comarca em que a pessoa mora é consultada se o casal está inscrito, tem o levantamento já desse casal direitinho, e aí fica com a criança. Agora, quando vem casal estrangeiro, tem o SEJAI, e faz essa pesquisa para saber. Agora, é muito comum ir para o exterior crianças difíceis de adotar no Brasil. Quer dizer, negras, mulatas, com deficiências físicas e com uma série de condições diferentes que levam a adoção para o exterior. Houve casos aqui em Campinas também, isso há tempos atrás, de se entregar criança para um casal americano que não tinha nem 1 ano de casado. Naquele tempo dizia-se 5 anos de casado. E foi entregue. Havia muito despreparo. Hoje está mais bem preparado a equipe que trabalha com adoção. Um tema bem polêmico é a adoção das crianças por casais homossexuais. O que o senhor pensa disso? Em primeiro lugar, se nós falamos aqui antes que o casal deve estar bem constituído para a adoção, o que se entende sobre o casal?
um homem e uma mulher. A criança quer ter pai e mãe. Mas a lei hoje permite solteiros adotar, desde que haja uma diferença de 16 anos. Aí compete o juiz julgar o caso. Eu não sou favorável. Bom, o programa de hoje está terminando e eu gostaria de deixar agora um espaço para o senhor fazer ter suas palavras finais. Bom, eu gostaria de falar uma coisa só, não me perguntaram. Quem são as mulheres que entregam a criança? Eu coloco uma coisa muito importante. Uma mulher que amou alguém. Gerou uma criança que ela amou, ela não praticou o aborto. Hoje, no momento atual, é fácil fazer evitar um filho. Anticoncepcional, preservativos, abortos até. Essa moça ficou grávida, sustenta a gestação dela, é abandonada pelo próprio pai da criança. Mesmo no tempo de hoje, a família põe ela para fora. Ela vai ganhar quanto? Quanto ganha uma professora hoje? Ela geralmente é de origem humilde. Como é que vai fazer? Se ela ama essa criança, ela não vai levar essa criança para baixo de uma ponte, não vai pedir esmola. Ela procura renunciar à criança por amar esta criança. É aí que eu digo que os casais que adotam têm muita responsabilidade, porque foi uma criança gerada num ato de amor, gestada num ato de amor e entregue para adoção numa renúncia da mãe, numa maior prova de amor. Bom, doutor Begudo, nós gostaríamos de agradecer novamente sua presença aqui e nós queremos convidar você para a próxima edição do Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Olá! Está no ar mais uma edição do programa Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Hoje vamos conversar com a cofundadora do Amor Exigente, Mara Silvia Carvalho de Menezes. Ela também é presidente do Conselho Deliberativo da FEBRAE, a Federação Brasileira de Amor Exigente. Para entrevistá-la estão presentes os alunos Anderson Botan, Fernanda Nogueira, Natasha Duarte e Vanessa Guido. Mara, obrigada pela sua presença. Inicialmente, o projeto Amor Exigente foi trazido pelo Padre Haroldo dos Estados Unidos para o Brasil e continha 10 princípios. Por que a senhora tomou frente do movimento, adaptou ao contexto brasileiro e inseriu mais 2 princípios nesse projeto? O Amor Exigente veio para o Brasil para servir pais que tinham problemas com seus filhos. Imediatamente, as nossas raízes culturais impediam que esse movimento desenvolvesse e se tornasse aquilo que ele poderia ser de fato. Então, o que nós fizemos foi perceber as diferenças americanas e brasileiras e adequá-lo. O livro, que surgiu em seguida, adaptou, trouxe mais 2 princípios, explicando exatamente a palavra amor exigente, que parece que nós brasileiros não conhecíamos muito essas diferenças. Por volta dos anos 80 ainda era muito forte a nossa ligação com a exigência de um poder autoritário. E aí a necessidade de explicar exatamente o que é exigência e o que é amor, que não é só deixar, ceder,